Primeiro, queria dizer que é uma bondade enorme dele falar que eu sou o papa da energia. Na verdade, eu tenho um time muito bom, a gente tem em torno de 250 pessoas que eu tenho a honra de liderar, então eu represento o nosso time. E, de fato, a gente tem feito bastante coisa dentro do setor elétrico, dentro do setor de óleo e gás também. Então, a gente tem procurado ajudar, especialmente em discussões que são mais complexas, em discussões que a gente sabe que a gente precisa ajudar a destravar para que a gente tenha aí um setor elétrico mais forte, um setor de óleo e gás mais forte, para que a gente tenha uma racionalidade de custo cada vez maior. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui. Primeiro, antes de entrar no tema, agradecer ao Marcos pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês falando sobre um tema que a gente adora. E aqui eu vou começar a trazer um contexto para posicionar vocês onde é que nós estamos hoje na discussão, se vai faltar energia ou não. Mas é importante a gente entender como é que o Brasil está posicionado, como é que o Brasil hoje... o que o Brasil tem de fortaleza e quais são os desafios que nós temos ainda para enfrentar. Gosto de começar sempre essa fala dizendo, se alguém perguntar para vocês alguma coisa sobre o setor elétrico brasileiro, pode bater no peito e falar, o nosso setor elétrico é um dos melhores do mundo hoje. Um dos melhores do mundo, você não tem a menor dúvida. Quando você olha a diversidade de fontes que nós temos hoje, nós temos bastante energia hidrelétrica, solar, eólica, nós temos capacidade de gerar energia termoelétrica por biomassa, gás, temos alguma coisa de nuclear na base. Então, a gente tem hoje uma diversidade de fontes que, como poucos países do mundo possuem. Nós temos um país quase que integralmente interligado, pouquíssimas áreas isoladas, que dá uma segurança do sistema, dá uma flexibilidade para que a gente transmita a energia de um lado para o outro, conseguindo assim equilibrar o sistema de uma forma que a gente não falte energia em uma parte do país. E temos pessoas altamente qualificadas operando no sistema, pessoas altamente qualificadas planejando o sistema e pensando em soluções para que a gente consiga avançar sempre. E aí alguém vai escutar essa fala e falar assim, bom, então não temos problemas, não temos desafios. Temos alguns, eu acho que da mesma forma que a gente avançou muito e quando a gente olha lá para 99, 2000, quando eu comecei a trabalhar no setor elétrico e a gente teve naquela época um problema mais sério com o apagão, a gente avançou demais. Naquela época a gente tinha uma matriz elétrica fundamentada nas hidrelétricas, então se parasse de chover, se os reservatórios caíssem a um determinado nível, a gente não tinha muitas alternativas de como gerar energia, e a gente viveu isso na pele. Hoje a gente não tem mais esse tipo de problema em função da diversidade de fontes e em função de todos os investimentos que foram feitos, inclusive para reforçar o setor, para a gente ter segurança energética. Mas o crescimento de algumas dessas fontes, especialmente da solar e eólica, traz uma complexidade na administração do sistema pela intermitência dessas fontes. E o que eu quero dizer com intermitência dessas fontes? Geralmente numa hidrelétrica ou numa termoelétrica você aperta um botão e a usina começa a gerar. Solar e eólica não é bem assim. Alguém lá em cima aperta o botão, mas a gente aqui, não conseguiu chegar nessa tecnologia. Talvez você prefere um dia chegue lá, consiga fazer ventar ou fazer sol, mas hoje a gente não consegue regular isso, então você tem, ao longo de um que a gente chama de intermitência, e isso gera uma complexidade enorme para administrar o sistema ao longo do dia. Você precisa ter soluções tecnológicas, você precisa ter soluções, inclusive operacionais, para que você consiga administrar essa intermitência. Porque senão, você imagina o seguinte, se o sistema fosse só solar, a gente só teria energia durante o dia, a gente não teria energia durante a noite. Então, você precisa ter esse balanceamento, você precisa conseguir administrar isso. Então, esse é o primeiro desafio, como é que você administra essa intermitência que é cada vez maior. A gente precisa e a gente quer ter essas fontes dentro da nossa matriz, porque, como foi mencionado pelo Alexandre aqui,
Hoje a nossa matriz elétrica é a mais limpa do mundo, se a gente desconsiderar a energia nuclear. O Brasil tem entre 85% e 90% de renovável na matriz, e isso torna o país extremamente competitivo quando a gente discute investimentos limpos, investimentos que demandem energia limpa. Eu acho um absurdo quando eu viajo e estou em algum fórum internacional e alguém anuncia um investimento, por exemplo, outro dia eu estava discutindo um investimento em data center e o pessoal querendo levar para a Nigéria. Nada contra a Nigéria, mas os caras geram energia a partir do carvão e do óleo diesel. Assim, fonte mais poluente do que isso não existe hoje. E a gente podia trazer esses investimentos para o Brasil, a gente podia desenvolver mais o nosso país, porque a gente tem capacidade de gerar. O segundo desafio que a gente tem é como é que a gente reforça as nossas linhas de transmissão, especialmente porque boa parte da energia renovável, eólica e solar, ela está concentrada no Nordeste do país, mas o centro de consumo está aqui no Sudeste. Então você tem que transportar essa energia do Nordeste para o Sudeste, então para isso você precisa reforçar linhas de transmissão para que a gente tenha a energia no lugar certo, no momento certo. E um terceiro desafio que a gente vai enfrentar, e já foi comentado aqui também pelo Alexandre, é um aumento de demanda que a gente antecipa que ocorra, quer seja pela eletrificação da economia, então carros elétricos, eletrificação de atividades industriais ou qualquer outro tipo de solução tecnológica que dependa da eletricidade, quer seja pelo avanço de tecnologia em inteligência artificial, e aqui a gente está falando especificamente do maior uso de data center para suportar essa inteligência artificial, e alguns estudos nossos da PwC indicam que o consumo de energia vai, de fato, aumentar muito nos próximos anos em função do maior uso de inteligência artificial. Os gráficos são exponenciais de um consumo de energia maior. Então, esse aumento de demanda, ele de fato deve existir, e que bom que esse aumento de demanda exista. Que bom que a economia da gente seja eletrificada, que bom que a gente consiga ter data centers aqui no Brasil, e a gente está preparado para suprir esse aumento de demanda aqui no Brasil. O que é diferente de alguns territórios, outros países. Por exemplo, a Europa talvez não esteja tão preparada quanto a gente. Os Estados Unidos tiveram que religar as usinas nucleares para rodar os data centers lá. E aqui no Brasil a gente consegue suportar esse aumento de demanda, seja pela capacidade que a gente já tem instalada, pela capacidade que a gente ainda pode instalar com investimentos futuros. A gente ainda tem muito, literalmente, chão para instalar parques eólicos, parque solar, a gente tem capacidade de instalar novas usinas hidrelétricas, uma série de outras soluções tecnológicas que a gente ainda possui. Então, a gente vai ter esse aumento de demanda. Obviamente que isso requer um bom planejamento do sistema, isso requer uma boa administração do sistema, mas eu acho que a gente tem capacidade, tem pessoas para fazer isso. Obviamente, uma taxa de juros mais baixa ajuda e muito, porque você colocar um projeto de pé hoje com taxa de juros base a 15% é um desafio enorme para você viabilizar projetos. Obviamente que a carga tributária, como o Alexandre mencionou, também é um outro desafio. A gente tem na PwC um estudo de carga tributária do setor elétrico que vai fazer 20 anos, e no ano passado a carga estava altíssima, em torno de 50%, como o Alexandre comentou. Isso vem não só dos tributos, mas de alguns encargos, alguns subsídios que são colocados nos sistemas que a gente poderia rever esses subsídios, especialmente para algumas fontes que hoje já são competitivas, que precisaram desses subsídios lá atrás, mas que hoje já não precisam mais, e a gente poderia ter, sim, uma energia mais barata na ponta e ter uma energia que fosse mais competitiva para os investimentos. Então, acho que a gente consegue solucionar algumas questões aqui, talvez com um pouco mais de competitividade empresarial no país, que eu acho que a gente precisa forçar, e enquanto sociedade civil organizada, a gente precisa pressionar para que essa competitividade maior ocorra, para que os nossos negócios como um todo se beneficiem desses avanços.
Então, a gente vê aqui no Brasil uma capacidade de assumir esse aumento de demanda, e na PwC a gente enxerga aqui o risco de faltar energia aqui no Brasil como um risco muito baixo. A gente entende que se faltar energia é porque a gente não foi competente o suficiente para conseguir viabilizar o potencial que o país tem de desenvolver novos projetos, ou de reduzir os encargos, de racionalizar melhor o ambiente de negócio para suportar o aumento de demanda que a gente espera que aconteça para o bem do nosso país. Abrindo um pouco o leque e saindo aqui do setor elétrico, começando a olhar agora outros setores como, por exemplo, mineração, óleo e gás, que são também setores super importantes para essa discussão que a gente está tendo aqui, a gente também tem um potencial enorme. O Brasil hoje já é autossuficiente na produção de petróleo, o que é super importante e a gente precisa manter, por mais que algumas pessoas levantem a mão hoje e falem assim, eu sou radicalmente contra o petróleo, eu não uso petróleo em hipótese alguma, eu vou comprar um carro elétrico para que eu não consuma mais combustível fóssil. Bom, talvez você não consuma combustível fóssil na combustão do motor, mas no pneu vai petróleo, no plástico vai petróleo. O petróleo é ainda muito importante, é essencial para a gente na nossa economia. A nossa economia está fundamentada no petróleo, a gente dificilmente vai conseguir sair integralmente do petróleo, muito embora a gente consiga ter uma redução ao longo do tempo da utilização, uma utilização mais racional do petróleo. Mas o petróleo vai continuar sendo muito importante para a nossa economia por muito tempo, então é fundamental que a gente continue sim fazendo investimentos em petróleo para que a gente consiga manter uma base, uma independência econômica para o país. A gente tem gás e a gente poderia investir inclusive e usar melhor o gás, e a gente tem uma capacidade e uma competência enorme na utilização, na produção de biocombustível. Então a gente aqui no Brasil hoje já usa biocombustível desde a década de 70 com álcool, né, em veículos. Hoje esse tema é o tema do momento lá fora. O pessoal acho que descobriu a pólvora que a gente já usa aqui há 40, 50 anos. Mas a gente precisa se posicionar melhor, inclusive internacionalmente. A gente tem hoje uma posição muito tímida lá fora, nas discussões especialmente sobre combustíveis sustentáveis de aviação. Existem outros países que não têm a metade da experiência que a gente tem, acho que não tem a metade da capacidade de produzir biocombustível como a gente tem hoje aqui, se posicionando muito mais forte nas discussões técnicas do que a gente aqui no Brasil. A gente tem capacidade de produzir sim biocombustível, a gente tem capacidade de ter projetos muito grandes e relevantes para combustíveis sustentáveis de aviação, que é um problema hoje a ser resolvido, mas a gente precisa, de novo, ter aqui uma organização e ter uma capacidade de empreender e conseguir se posicionar bem no mercado internacional. E aí, para fechar, a gente também tem uma posição muito favorável com relação a alguns minerais, especialmente as terras raras e minerais críticos. O Brasil tem jazidas importantes, o Brasil tem capacidade de produzir, tem capacidade de também ser um player importante nesse cenário, o que poderia também atrair investimentos e também poderia trazer aqui alguma segurança de negócio para o país. Então, eu acho que a gente tem todos os elementos aqui para a gente conseguir desenvolver o país, para que a gente mantenha a segurança energética do nosso país, mas obviamente aqui, de novo, a gente precisa se organizar, a gente precisa ter uma coordenação maior dos executivos, dos empresários, para que a gente não deixe passar mais uma oportunidade, para que a gente não veja países como a Nigéria levar investimentos em data center, para que a gente não veja outros países levarem investimentos relevantes em combustível sustentável de aviação. Acho que depende muito de nós, e aí acho que a gente tem tudo para fazer com que dessa vez dê certo. Tá bom? Obrigado, pessoal.